que estavam aparentes na Bíblia, mas é o poder de um altar. Amém. A gente lê muito no Velho Testamento que Abraão caminhou e construiu um altar, né? A gente lê sobre altares maus, de Baal, altar de isso, altar... Mas o que é um altar, né? A gente conhece a igreja como altar, né? Isso é o altar da igreja, mas o que significa um altar no mundo espiritual? Minha experiência com o altar, no ano passado, quando muitas coisas estavam passando mal na minha vida, quase perdi meu trabalho, eu fui para o hospital, o dinheiro estava saindo, não sabia onde que estava indo, e eu estava perguntando a Deus, o que está acontecendo? Não entendo, porque sou atacado por todos os lados. E Ele me deu um sonho, que eu vi um altar, e quando eu comecei a falar contra o altar, saiu uma cobra do altar, assim, para atacar minha família. Aí eu entendi, Deus, me mostra aqui o que é isso. Ele me falou que isso é um altar mau, um altar que alguém fez, que está me atacando, né? Eu falei, Deus, o que eu faço? Eu derrubo o altar? Porque quando eu tentar lutar contra o altar, sabe, me ataca. Aí eu comecei a construir um altar de Deus na minha casa. E o altar de Deus, você sabe que altares são feitos pelo sangue. Cada altar tem que ter sacrifício. O sacrifício de Jesus é mais poderoso de qualquer outro sacrifício que foi feito. Então, o altar bom, a gente vê que Abraão, quando ele construiu um altar em Canaã, e depois o neto dele, Jacó, estava fugindo do irmão dele, né? Ele poderia fugir para o norte, para o sul, qualquer lugar, mas ele caminhou em uma direção. O que estava levando ele para essa direção? Era o altar que o avô dele construiu. E ele precisava dormir, ele dormiu no mesmo lugar onde que foi construído um altar. E nesse altar, ele viu anjos descendo e subindo. Então eu falei, Deus, eu quero fazer um altar na minha casa. Eu quero construir um altar. Como que eu construo um altar na minha casa? Um altar, quando você constrói um altar, você faz onde que você pode encontrar Deus. Você faz um lugar onde que você pode encontrar Deus. Então a primeira coisa que eu fiz, eu falei, Deus, eu vou encontrar com você à meia-noite todo dia. Porque eu saio do trabalho 11h30, chego em casa meia-noite. Eu falei, Deus, eu vou ser consistente e encontrar com você à meia-noite. Para você pode ser 6h. Você fala, Deus, eu vou todo dia eu vou encontrar com você nessa hora. Você já começou a construir o altar. Você está pondo as peças, né, do altar. Agora o que falta? O sacrifício. O que é o sacrifício? O mundo espiritual entende sacrifício. O diabo entende sacrifício. Sacrifício é algo. Você está sacrificando o seu tempo. Você está sacrificando. Você está jejuando. Você está orando. Agora você está trazendo o seu sacrifício no altar, né? Quando você é consistente, o céu vai começar a notar isso. O céu vai começar... O que está acontecendo aí? Porque não foi só um dia que você foi no altar. Você começou a ser todo dia, né? Porque se você vai um dia, aí outro dia não. Aí você faz assim... Você, na realidade, não está construindo algo, né? Você está fazendo de vez em quando, mas quando você começa a ser consistente, o céu vai começar a ouvir. Tô ouvindo algo que está acontecendo aqui. Você traz seu sacrifício, né? O seu tempo, o seu coração, você derrama seu coração, mas nada acontece ainda no altar. E o último passo é que Deus manda o fogo para o altar.
E isso quando Deus vai encontrar você lá. Pode ser uma semana, um mês que você está lá e você não sente nada mover no mundo natural, mas isso não quer dizer que no mundo espiritual já as coisas estão movendo. Já as coisas estão movendo. Quando a minha vida estava muito louco assim, eu comecei a construir o altar e entre 3 a 6 meses as coisas começaram a mudar. Ou seja, o mundo espiritual primeiro aconteceu no céu, depois se manifestou no natural. Então, se cada um de nós, pelo menos uma pessoa da sua casa, começar a fazer um altar, ou construir um altar de oração na sua casa, você vai convidar a Deus a mudar a história da sua família. Por gerações. Eu creio que a minha avó, que ela faleceu já, mas ela construiu um altar na minha família. E esse altar me chamou de volta para Deus. Até eu falei que a minha prima, ela estava desviada, me mandou uma mensagem no Instagram, falou que ela está no fogo de Deus agora, por causa do altar que foi construído da minha avó. Então você pode ser a primeira pessoa na sua família que vai fazer isso, mas ser consistente na oração com Deus, sacrificar, trazer um sacrifício bom e agradável, e Deus vai te encontrar. Agora você vai ser um sacerdote e trazer, manter o fogo aceso, que o fogo nunca se apagará nesse altar. E com isso, um altar bom, o altar mau vai desaparecer, não vai conseguir, porque a luta maior é quando tem um altar mau te atacando. Vamos dizer que algo generacional, algo que você fez, ou pecado, que assim, essas coisas sim atacam, atingem, mas quando o altar de Deus está começando a sobressair, isso é quando tem luta. Isso é quando o diabo vai mesmo atacar, porque ele sabe que ele está perdendo a legalidade dele. E muitas vezes a gente fala, não, mas eu já vim para Jesus, já está tudo pago, já está tudo assim. Mas como Deus te deu a autoridade de pisar na cabeça do diabo, você tem que enforçar. Você tem que ir lá e fazer. Ele te deu a autoridade, agora você tem que fazer, né? Você tem que lutar. Ele te deu, né? O sangue dele te cobre, mas você tem que fazer, né? Então eu estava pensando, eu derrubo esse altar mal, eu derrubo isso, essas coisas, e só fazia uma oração bem pequena. E não entendia que no mente do exército, você não ganha a batalha do inimigo e só uma vez, e é uma campanha militar. É meses que você vai tomando terreno, você reforça, toma terreno. A gente vê isso, né? A gente é um exército. Então, você começa a fazer o altar, você vê algo, ok, isso está indo, vamos reforçar. Mas é um ano de uma campanha militar, né? Então, eu queria só dar um exemplo de que eu faço, né? Porque eu quero não só teoria, mas prática, ok? Quando eu chegava, né, estava construindo o altar, falei, Deus, nem consigo orar. Eu tô já, assim, não tenho dentro de mim nada para orar. Então, eu ia pôr um louvor, né? Vou pôr um louvor de 30 minutos, né? E deixar tocar, né? Começar a orar, começar a louvar Deus, começar a louvar. Até você sente o Espírito Santo te dá um reforço, né? Às vezes eu só escutava outras pessoas orar. E eu nem vou orar, só vou escutar e eu vou concordar. Até que eu comecei a pegar força, né? Aí quando você pegar a força, você começa a orar. Às vezes você começa a orar, você sente resistência, né? Mas, puxa, continua que depois dessa resistência você vai sentir algo no Espírito mover.
Quando você sente isso, você vai saber que você já está entrando, né? Você está ativando o altar. Você está ativando o altar. Então, queria fazer um exercício. Eu preciso de 2 intercessores comigo. 2 intercessores. Cadê os intercessores aqui? Intercessor, do grupo de intercessão, onde está? Não, só 2. Luiz e Luiz. Ok. Então, você sabe o música Yeshua? Queria só falar algo que aconteceu com ele. Ele estava trabalhando, ele tinha um terreno aqui que ele administrava. E durante os últimos meses que ele está falando, fizeram uma macumba. Fizeram um trabalho na porta do terreno onde ele trabalhava. E começou a haver oposição, pressão de todo lado. Até ele entender que não era a pessoa que estava fazendo uma macumba, mas que havia um altar que precisava ser derrubado. Amém? Amém. E Deus, quando eu orei sobre isso, Deus, eu luto contra para tomar esse terreno. Ele falou, não, construiu na sua casa, reforça a sua casa. Né? Então, não toda batalha é tua. Você sabe, a sua casa é o seu território, é a sua autoridade. Você tem autoridade na sua casa. Se o diabo está tocando a sua casa, trazendo sonhos mais, ou demônios estão entrando e saindo, você sente algo, isso é o seu território para lutar. Amém. Você tem autoridade, você tem que lutar, você tem que confrontar com esse altar. Esse altar que está construindo, quando você construir esse altar e você ungir a sua casa, tudo tem que sair. Amém. E você está reforçado, não podem entrar mais, porque o fogo de Deus vai tirar tudo. Então, o exercício vamos dizer, quem tem filho pródigo aqui, ou quem tem filho que precisa vir para voltar para Deus? Você? Ok. Então, vamos fazer uma Vamos oração. ficar de pé nesse momento, tomar posição.